aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme essa vontade. Receberá muitos açoites, mas o que não receberá poucos açoites. Esses são os versículos 47 e 48 do Evangelho que lemos hoje. E eles são um texto de apoio para a doutrina do purgatório na Igreja Católica Apostólica Romana. E é essa doutrina que eu vou explorar hoje. Se preparem para se arrepiar, porque o assunto é sério. O mundo está cada vez mais frouxo. As pessoas estão cada vez mais indulgentes consigo mesmas, autocomplacentes. Hoje em dia, poucos são os que têm espírito de sacrifício e trabalham duro na sua própria salvação. Adaptam o Evangelho à sua vida frouxa. Inclusive, o Coronel Tavares, bombeiro, uma vez me pediu um material sobre purgatório. E aí eu dei para ele alguns livros que eu tenho. Falei, leia esses aqui, você vai se divertir. Tempo depois, ele volta arrepiado. Porém, um arrepio bom. Ele me disse, padre, de tudo que eu já li na igreja, a leitura que me fez mais bem foi essa. Então, imagina, ele leu biografias de santos, leu muita coisa. Mas o que fez ele querer trabalhar mais arduamente no sentido da própria salvação foi a leitura, as leituras, aliás, sobre o purgatório. Então vamos dar uma olhada na psicologia de Deus. Nós somos livres, então podemos escolher o que vamos fazer, o bem ou o mal. Sendo assim, uma vez que Deus não vai nos forçar a nada, todos nós somos testemunhas de que Deus não nos força, nem a fazer o bem, nem a fazer o mal. Ninguém se sente forçado a pecar, como ninguém se sente forçado, por exemplo, a dar uma esmola a um mendigo. Nós escolhemos livremente. Então, sem essa conversinha de que a fraqueza existe, a carne é fraca, mas existe a força de vontade também. Então, ninguém se diga vítima da fraqueza como se fosse uma coisa inexorável, contra a qual nós não pudéssemos lutar. Podemos, sempre poderemos. Os santos são testemunhas disso. Então, existe um inferno eterno que nos desencoraja ao pecado mortal. A Bíblia diz o que é certo e o que é errado, e ela fala de pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Aí começa uma das diferenças entre catolicismo e protestantismo. Para o protestantismo tudo é pecado e é tudo igual, o que é completamente sem lógica, humana inclusive. Por quê? Porque no mundo dos homens, quando a gente pega as leis, existem crimes, por exemplo, hediondos, que têm agravantes, cujas penas são maiores. Então não é assim que tudo é crime. Que tanto faz eu roubar R$1.000 e estuprar e matar uma mulher? Como assim? Então não tem a menor lógica o que o protestantismo diz. Além do que, vai contra o que está na própria Sagrada Escritura. A Escritura é clara. São Tiago fala de pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. A morte, no caso, é o inferno, a morte eterna da alma. Então, para nos desencorajar ao pecado mortal, existe o inferno. Tá aí, se você fizer isso aqui, você vai para o inferno. Escolha. Para nos desencorajar ao pecado venial, que são os pecados leves, que são ofensas a Deus. É bom remarcar isso.
Porque hoje as pessoas falam de mentirinhas brancas, né? Não tem isso. Mentirinha santa. Ah, mas é por uma boa causa. Não tem mentira por boa causa. Na moral católica, fins e meios têm que ser lícitos. Nunca posso me valer de um meio ilícito para um fim lícito. Quem é o pai da mentira, segundo a Bíblia? É o diabo. Então, mentir significa ser conivente com o pai da mentira. Então, a realidade do purgatório, que é um local de sofrimento, que é um local de purificação, como nós vamos ver fartamente hoje, nos desencoraja ao pecado venial. E aí, nós temos, como cereja do bolo da bondade de Deus, um céu maravilhoso que nos convida à santidade. Ou seja, aqueles que viverem sem pecados, vão direto para o céu. Ah, mas é impossível viver sem pecado. Sim. A carne é fraca, diz a Bíblia, o justo peca 7 vezes. Claro que quando a Bíblia fala que o justo peca 7 vezes, se ele é justo, ele não pode estar cometendo 7 pecados mortais, tá? Porque quem comete pecado mortal não é justo. Aliás, até o pecado venial é injusto se a gente considera Deus na sua bondade, na sua perfeição. Agora vamos lá. Nós podemos sim morrer amanhã e irmos direto para o céu. Como? As pessoas que estão lutando contra o pecado, quando cometem pecados, tem o sacramento da confissão, tem as indulgências, que podem perdoar toda a dívida de purgatório, se são indulgências plenárias. Então, em outras palavras, a igreja nos dá os meios de santificação plenos, para que eu consiga combater a concupiscência da carne. Nós temos o meio por excelência que se chama Eucaristia, o alimento que fortalece a alma. E aí, óbvio que quanto mais comunhões, tanto mais eu me fortaleço. É igual a alimentação natural. Quanto mais vitaminas, quanto mais colorida a minha alimentação, e a alimentação espiritual colorida é o quê? É a reza do terço, é a adoração ao Santíssimo, é uma peregrinação, é um retiro. Agora, quantos católicos não são monocromáticos na sua vida espiritual? E aí, deixam de usufruir dessas riquezas da nossa fé. Isso é uma pobreza espiritual muito grande. Por quê? Porque vivem na zona de conforto. Agora, é interessante que esses mesmos católicos vão para uma palestra de coaching, varam as madrugadas. Para uma vigília, não varam nunca. Agora, para coaching, para ganhar mais dinheiro, para autossuperação, para chegar no topo da carreira, fazem tudo. E aí, o que está configurado? O que o Evangelho diz hoje? Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Então, o coração dessa pessoa está em quê? Está no casamento, está na carreira, está no dinheiro, está no luxo, está no conforto, mas não está em Deus. Porque quando está em Deus, a gente prioriza Deus. A gente procura conhecer Deus. Cada vez mais, por quê? Quanto mais eu conhecê-lo, mais eu vou amá-lo. O amor depende do conhecimento. Agora, quantos são os católicos que só têm 2 formações na vida? Estão há 20 anos na igreja, são praticantes, vão à missa aos domingos, mas só tem catequese de primeira comunhão e crisma. E aqui nessa paróquia é duro eu ver pessoas que há anos frequentam, que há anos me escutam convidar para a formação que eu dou aqui. Eu dou, não são leigos, é o padre. Porque essa é a primeira obrigação de um sacerdote. A criatura está lá na leseira do mundo. Aí daqui a pouco vem em crise, o casamento está acabando. Aí daqui a pouco está morta de depressão. Está colhendo os frutos dessa zona de conforto, dessa assídia, dessa preguiça espiritual. É simples, cada um colherá aquilo que plantar. Hoje, eu vou ensinar a plantar bem. Pela vis negativa, ou seja,
mostrando o que é o purgatório, para que cada um aqui, inclusive eu, nos animemos a suar a camisa pela santificação. Então, a interpretação católica desses dois versículos citados, 47 e 48, é a de que Jesus mostra que há diferentes graus de castigo ou purificação após a morte, proporcional ao conhecimento que a pessoa teve da vontade de Deus. Por isso é importante instruir-se sobre a doutrina. Se aqui no mundo dos homens ninguém pode ignorar o desconhecimento da lei, eu não cumpro a lei porque eu não conheço. Mesma coisa com Deus. Sabe por quê? Porque a própria natureza grita sobre Deus. Ninguém tem desculpa para o ateísmo. Tanto é assim que a gente vê a evolução do pensamento humano já desde a Antiguidade Clássica, a pregação da semana passada. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? A gente começa a fazer uso da razão, a gente começa a se questionar. Há um sentido para a vida? Então a pessoa tem que seguir isso, que é o próprio Deus, que vai levá-la a descobri-lo. Porque a lei moral natural está inscrita nos nossos corações, como está lá em Romanos 2,15. A nossa alma tem sede de Deus, como está no Salmo 40. Se não for o 40 ou 41, agora estou na dúvida aí, enfim. Dá uma olhada se é Salmo 40 ou 41. Minha alma tem sede de Deus. Então, meus irmãos, ninguém tem desculpa. E aí, vamos lá, como é que a gente vai para o purgatório? Primeiro, através dos pecados veniais. Então, basicamente, nós temos pecados veniais e pecados mortais. E os pecados capitais? Os pecados capitais são a raiz de todos os males humanos. Podem ser raiz de pecados leves ou veniais e raiz de pecados mortais. Estou falando de quê? Preguiça, ira, gula, luxúria, avareza, soberba e inveja. Mas, basicamente, o que importa para nós não é tanto a raiz, senão a categoria de pecado. Porque, de acordo com a categoria, tem uma consequência. A mais grave, que é a condenação ao inferno, e a mais leve, que é a condenação ao purgatório. Então, se eu cometo um pecado venial, como, por exemplo, contar uma mentira, ofender uma pessoa, ainda que seja seu pai ou sua mãe, cuidado, porque tem gente que acha assim, 10 mandamentos, então necessariamente é pecado mortal. Não é. Cuidado. O próprio furto. Uma coisa é você surrupiar R$10 da carteira do seu pai ou da sua mãe. O próprio direito tem determinados princípios para esse tipo de, aspas, crime. O princípio da bagatela é mixaria, R$10. Outra coisa, aconteceu no seio da família. Então, a mesma coisa com relação à fé. Uma coisa é você, através da corrupção, enriquecer ilicitamente. Isso é furto e é grave. E outra coisa são os R$10 surrupiados aí da carteira do papai e da mamãe. Não estou convidando os jovens a surrupiarem nada. Cuidado. Por quê? Porque se surrupiar, ainda que R$10, a consciência está dizendo que é errado, esse dinheiro você pode pedir, então fica configurado o pecado venial e eu vou para o purgatório por causa disso. Então, mesma coisa, a ofensa. Eu estou ofendendo meu pai, é mais grave do que qualquer outra pessoa, mas não é pecado mortal, a menos que eu humilhe publicamente meu pai. Então, cuidado, porque não é assim que, necessariamente, 10 mandamentos é pecado mortal. Então, para isso é necessária a catequese. Estão vendo a importância? Por quê? Porque senão eu posso estar cometendo um pecado mortal e estou aqui comungando, crente que estou abafando.
Aí eu cometo o quê? Um sacrilégio, que é um pecado mais grave que o pecado mortal. Tem perdão o sacrilégio? Tem. Mas é a profanação do sagrado, é a profanação do corpo e do sangue do Senhor. A gente cai naquilo que está escrito na Epístola aos Coríntios: quem come e bebe indignamente do corpo e do sangue do Senhor, come a própria condenação. Aí a pessoa fica tranquila, porque não, tem perdão igual ao pecado. O que importa então se é mais grave que o pecado mortal? Importa, sabe por quê? Por causa da consequência chamada purgatório. O purgatório de um sacrilégio é maior do que o purgatório de um pecado mortal, que é maior do que o purgatório de um pecado venial. Mas espera aí, eu só estou falando de purgatório de pecado mortal? Se o purgatório é um local de salvação, quem comete pecado mortal vai para o inferno, eu estou falando, sabe de quê? Da borra do pecado mortal, que fica na alma. Ainda que eu me confesse, eu vou ao padre porque cometi pecado mortal, para me livrar do inferno. Confesso o meu pecado, a alma está manchada, e essa mancha, chamada de borra do pecado mortal, ela só é tirada no purgatório ou através das indulgências, que eu vou comentar daqui a pouco. Os remédios maravilhosos que a igreja nos dá. Então, abra o olho com relação ao pecado. Na dúvida, se cometeu pecado grave ou leve, não comungue. Tem gente que chega ao absurdo de falar: não, mas a comunhão me faz falta, eu sem Jesus Eucarístico não sou nada. E eu comungo justamente para que o sacrossanto corpo do Senhor possa tirar essa minha fraqueza e me ajudar. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Que bonito que você tem essa visão da Eucaristia. De fato, é o melhor remédio para as nossas fraquezas, mas não pode ser tomado em estado de pecado grave. Santa Catarina de Sena, no Diálogo, que é o livro que retrata os diálogos dela com Deus Pai, deixa isso claro. O Pai fala que a Eucaristia tomada em estado de pecado grave faz mal a quem a toma. Então, por isso, nós precisamos conhecer a doutrina. Porque senão, como eu já denunciei aqui outras vezes, a gente também às vezes vai parar de comungar tendo pecados leves. E aí é prejuízo também. Tudo bem que não é um prejuízo tão grande quanto o outro caso, que é o do sacrilégio, mas é prejuízo espiritual. E aí aceite o meu conselho. Faça um dia uma lista de todos os pecados que você já cometeu na sua vida. Todos. Porque dificilmente a gente sai daquilo ali. Cuidado que pode sair, tá? Vou dar um exemplo aqui. Tem muita gente que não sabe. No campo da sexualidade, a pessoa que não está nem aí para determinados pecados, o diabo vai sempre fazendo a pessoa evoluir. Ele quer que o ser humano chegue onde? As perversões sexuais. É isso que a gente vê e ouve no confessionário, quando a pessoa está ali, nesse pecado, e cai, levanta, cai, não está fazendo um trabalho firme e forte para combater esse pecado. Um trabalho de oração, de penitência, de adoração, a pessoa, quando muito, só reza. E olhe lá. Então, dependendo do pecado, eu tenho que fazer um ataque mais veemente ao pecado, para poder me curar dele. Porque qual é a tendência? A tendência é que isso evolua e vá corroendo a minha alma. Pois bem, vamos lá. Eu vou pedir licença um segundo, porque eu acabei de me lembrar que eu estou sem a bateria aqui mas eu tenho aqui o plano B, vamos para ele no celular. Então, caríssimos, a doutrina do purgatório é dogma de fé na Igreja Católica e foi se formulando ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, com fortes contribuições de Santo Agostinho
e da teologia patrística, ou seja, os primeiros padres da igreja. Então, não é uma interpretação assim, aleatória, como dizem os nossos irmãos evangélicos. Aliás, vocês vão ver como está clara, como cristal, essa doutrina na Sagrada Escritura. Vamos lá. Primeira formulação oficial, Concílio de Florença, século XV. Este concílio declara que as almas em estado de graça, mas ainda imperfeitamente purificadas, passam por uma purificação antes de entrar no céu, e que as orações, missas e esmolas dos vivos ajudam essas almas. Depois temos o Concílio de Trento, seção 25, em 1563. Reafirma a existência do purgatório, e a prática de sufrágios pelas almas, condenando quem negasse tal doutrina. Os sufrágios são orações e outras obras de caridade oferecidas pelas almas para diminuir as suas penas. Ou seja, aquilo que nós podemos fazer aqui pelas almas dos falecidos, porque eles que estão no purgatório não podem fazer nada, absolutamente nada. Tem uma sentença de justiça de Deus. Então Deus, como quer fomentar a caridade, especialmente nos nossos corações, porque nós estamos aqui na igreja militante, militum, quer dizer em latim soldado, nós estamos lutando, pelejando para chegar ao céu. Então, a igreja definiu como obra de misericórdia espiritual rezar pelos vivos e pelos mortos. E já já vou dar uma lista de outras coisas que podemos fazer, além das orações, para ajudar as almas do purgatório a irem mais cedo para o céu. Por quê, gente? O que está acontecendo hoje em dia? Sobretudo por causa dos ventos protestantes que sopram sobre a igreja. Muita gente que tem parente falecido assume que seu pai e sua mãe são santos e já estão no céu. Essa certeza ninguém vai ter. Só teria se passasse para o outro lado para ver. O que existe na teologia são indícios de salvação e indícios de condenação. Isso sim. Pelo sim, pelo não, como a gente nunca vai ter a certeza, e nós podemos nos equivocar no julgamento dos indícios, até porque os juízos definitivos são de Deus e não nossos. Só Deus se sabe o que passou no coração daquela alma no último suspiro. Então, cabe a nós fazermos orações e oferecermos obras de caridade pelos nossos falecidos. Ah, mas e se meu pai já estiver no céu? Não estou perdendo tempo? De jeito nenhum. Se seu pai, sua mãe, sei lá quem, já estiver no céu, quando Jesus voltar, na parousia, para julgar os vivos e os mortos, é o que nós esperamos, é o que nós dizemos em cada missa, vinde, Senhor Jesus, não é? Então aí, seu pai, sua mãe, vai ter um prêmio melhor, por causa dessas missas, dessas esmolas, dessas penitências, dessas orações. Olha que beleza. Então, se o pai e a mãe ganham um sala e quarto no céu, de repente vai para um apartamento de 2 quartos, de 3 quartos, sei lá, dependendo do grau de sacrifício seu, das suas orações. Por isso a igreja nos convida a rezar pelos mortos, oferecer missas, em especial no aniversário de falecimento. Mande celebrar uma missa. E aí eu preciso fazer um parênteses também de algo que o povo de Deus não sabe. O povo de Deus acha que celebrar a missa é só chegar ali, pegar a canetinha, anotar o nome do falecido e colocar em cima do altar. Não. Isso aqui chama-se santo sacrifício. Como é que nós participamos do sacrifício? Oferecendo os nossos sacrifícios, ou seja, colocando no altar de Deus aquilo que eu estou disposto a passar por amor a Ele. Então, é o chefe intragável que eu vou aguentar, é a dificuldade no casamento. Essa é uma parte, mas tem a parte material, que é o quê? O meu sacrifício em dinheiro. Então, eu vou colaborar com quanto nessa missa? Tem que fazer a colaboração. E aí, esse sacrifício seu é mais eficiente, porque não é só oração. Tem esse sacrifício espiritual e tem o sacrifício material, tudo isso pelo bem desse seu querido que está no céu. Não é assim que se você não tiver dinheiro não vai celebrar a missa, não é assim. Mas
O que a igreja nos convida a fazer é isso, sempre os atos mais perfeitos. Até porque o ofertório vem dos primórdios da Santa Missa, e é assim que se sustenta a igreja. Por isso os fiéis têm que ter essa noção. Tem gente que acha que liga para a igreja, dá um nome lá no e-mail, e a gente vai ficar celebrando eternamente a missa. Não, você tem que estar presente, esteja presente, por aquela pessoa por quem você está celebrando a missa, que as pessoas não querem sacrifício nenhum hoje em dia, e é isso que está errado. Então nós temos que entrar com a nossa parte, com aquilo que nos cabe. Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja, nos parágrafos 1030 a 1032. Aspas. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham a garantia da salvação eterna, passam, após a morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja também recomenda as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Por ter sido definido em concílio, fazer parte do magistério universal, negar a existência do purgatório é negar um dogma de fé. E aí, vamos lá, gente. Além do evangelho de hoje, existem outras bases bíblicas que sustentam a doutrina do purgatório. Por isso, é absurdo o que o protestantismo faz. Eles que procuram ser tão fiéis à Bíblia, e de fato existem muitos irmãos protestantes que fazem questão de seguir a Bíblia à letra. Isso é louvável. Porém, eu já começo questionando que Bíblia, porque a Bíblia protestante não é a verdadeira Bíblia. Curioso é que o protestantismo nega aquilo que dá autoridade à Sagrada Escritura, que é quem é a igreja. Se eu tiro a igreja, eu matei a Bíblia. Eles negam a igreja, que é a raiz da Bíblia, porque quem deu a Bíblia ao mundo foi a igreja. Que certeza a gente tem de que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem for fazer a pesquisa da raiz tem que chegar à autoridade da igreja. Por que a Constituição Federal é lei? Porque ela tem uma raiz. O povo, que colocou deputados, que colocou senadores. É aqui que a gente tem essa estrutura que leva a quê? A um poder judiciário que diz o certo e errado, que interpreta as leis. Na igreja é igual. Quem é que diz o certo e errado? Quem é o magistério? A igreja. A diferença é que as leis de Deus vêm de Deus, não vêm do povo. Mas nós precisamos de uma autoridade, igual no mundo dos homens. Quem diz o que é certo e o que é errado? Não é você, não sou eu, é Deus. E quem interpreta é a igreja, porque a igreja foi instituída por Deus para isso. Para nos ensinar o caminho do céu. E foi a igreja que deu a Escritura, é a igreja que dá os sacramentos, é a igreja que reza, é a igreja que acolhe, é a igreja que alivia o sofrimento. Ela é uma embaixada de Deus na face da terra. E tão pichada, tão vilipendiada. De fora para dentro e de dentro para fora também. Com os hereges que sempre saíram das nossas fileiras. Com os padres e bispos infiéis. Com os fiéis que vivem uma doutrina de acordo com as suas cabeças. Que deformam a igreja em função dos seus pecados. Essa não é a verdadeira igreja. Pois bem, 1 Coríntios 3, 12 a 15, aspas, ora, se sobre esse fundamento alguém construir com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a mostrará, porquanto será revelado pelo fogo, olha aí. E o fogo provará como de cada um é a obra. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que pelo fogo. 2 Macabeus 12:46. Esse livro os protestantes não têm. Porque Lutero fez um mal me quer, bem me quer com a Bíblia, tirou lá 7 livros, inventou um critério para justificar o que a Sagrada Escritura condena. Leia Apocalipse 22, do versículo 18 em diante. O resumo da ópera é: quem
acrescentar ou tirar uma vírgula da palavra será réu da palavra no dia do juízo. Foi o que Lutero fez, ele tirou 7 livros, 6 capítulos do livro de Esther, etc. Adulterou a Epístola de São Tiago. Então, 2 Macabeus 12:46 diz: por isso fez esse sacrifício expiatório pelos mortos, para que fossem livres dos seus pecados. Está dando para entrever o purgatório aqui? Então, eu tenho mortos que têm pecados, que precisam se libertar desses pecados. Senão, qual o sentido dessa palavra, dessa escritura? Então, nos convida a fazermos também sacrifícios pelos mortos. Mateus 5:23-26 e Lucas 12:58-59 dizem mais ou menos a mesma coisa que está aqui. Se te das conta de que o teu adversário está certamente armado contra ti, enquanto estás ainda com ele no caminho, procura, pois, espiar e entregar-lhe alguma coisa, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te meta na prisão. Te digo que de modo nenhum sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Bora lá, gente? Aqui, a Sagrada Escritura está falando de uma prisão. Eu pergunto, o céu é uma prisão? Não. Então, não está falando do céu. Eu pergunto, o inferno é uma prisão de onde se pode sair depois de se pagar o último centavo? Não. Então, existe uma prisão para onde se vai. Se eu tenho alguma diferença com o inimigo meu, olha aí. Eu vou, então, para lá e só saio quando pagar o último centavo. Então, você, criaturinha miúda, que fica de picuinha, de coisinha, eu meto o dedo na ferida e rodo. Escolha. Ou você perdoa, ou você vai encarar, no mínimo, o purgatório. Vamos lá? Quando a gente fala de perdão, existem graus. O mais baixo, sem o qual a criatura não pode nem se confessar, porque não vai receber o perdão de Deus, é quando eu estou desejando mal ao meu irmão e não sou capaz de rezar pelo bem dele. Então, não tem choro nem vela. Não se senta no confessionário, porque não receberá o perdão de Deus. E se algum padre estiver dando perdão, esse perdão é sacrílego, ele não pode ser dado. Esse padre está fazendo isso para agradar a pessoa, porque não pode. Eu não posso, é incoerente. Eu pedi a Deus o que eu não quero dar para o outro. Totalmente incoerente. Agora, se eu sou capaz de entregar a essa pessoa a justiça e a misericórdia de Deus, essa é a oração mínima que você deve fazer por esse tal inimigo. E cesso de desejar o mal, eu posso querer justiça, é diferente. O mal não, jamais. Aí eu posso pedir o perdão de Deus. Porém, eu não cheguei ao grau máximo de perdão, que é esse, de Jesus no alto da cruz. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É o grau do amor ao inimigo. Então, qual é o nosso desafio nesse campo? Perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí, quem fica postergando esses perdões, e de picuinha aqui e ali, dando gelinho, eu vou parar de falar, as pequenas vingancinhas, agora eu sou o chefe, ele vai ver o que fez comigo na academia, não é, bombeiros? Você vai encarar o purgatório, meu irmão. Escolha. Se eu me reconciliar totalmente, e for elegante como nos corresponde, como cristãos, pagar o mal com o bem, o que Jesus manda fazer? Dar outra face. Se o irmão pedir para andar 1 quilômetro, anda 2. Olha aí. Quando que a gente vai colocar em prática esses evangelhos? Mateus 16:19. Jesus dá a Pedro o quê? O poder das chaves. Isso é o fundamento das indulgências. Por isso a igreja tem autoridade para dizer, olha, quem fizer tais e tais orações, vai ter perdão de parte da dívida de purgatório. Quem fizer tal obra de misericórdia, vai ter perdão de parte da dívida de purgatório. Quem rezar meia hora diante do Santíssimo, tem o perdão de toda a dívida de purgatório, se cumprir com as condições. A igreja tem esse poder, porque está escrito o quê? Eu te darei as chaves do reino do céu. Jesus falando com Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E bora lá. Apocalipse 21:27. Essa passagem se refere à Nova Jerusalém, a cidade celestial, que simboliza
o céu e a presença definitiva de Deus. Ela enfatiza que nada impuro pode entrar nesse lugar santo. Olha a citação completa, aspas, falando da Jerusalém Celeste. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, essa passagem destaca a exigência de pureza para entrar na presença de Deus, pois a Nova Jerusalém é descrita como lugar da santidade perfeita, onde Deus habita plenamente com os santos. A expressão nada de profano implica que qualquer mancha de pecado, mesmo que não seja mortal, impede a entrada na glória divina até que a alma esteja completamente purificada. E aí, eu quero comentar com vocês a misericórdia de Deus ao longo da história. Porque Deus deixou a Escritura, deixou a igreja, só que o homem, na sua leseira, nós, vamos aí, para lá, para cá, a gente vai se perdendo. E aí Deus, de tempos em tempos, manda Nossa Senhora em especial. As aparições todas, ela vem como grande apóstola, nos recordar verdades de fé. Ela não vem com nenhuma novidade e nem pode. Nenhuma revelação privada pode trazer novidade, porque a revelação já está fechada na Sagrada Escritura. Mas nós vemos Deus operando através dela e dos santos. Bora lá. Tem uma história nas aparições de Fátima, de uma tal de Maria Neves, Maria das Neves, se eu não me engano, que era uma parentada lá das crianças. E elas perguntam sobre essa senhora. E a fulana se salvou? Porque as pessoas começavam a ficar curiosas, E começavam a perguntar a Nossa Senhora as coisas como se ela fosse um oráculo, Como se estivesse diante como se as crianças fossem tarólogas, E aí, e a Maria Neves? A tia Maria Neves, como é que é? Nossa Senhora respondeu, sabe o quê? Esta ficará no purgatório até o fim do mundo. Que tal? Vamos lá. Aí você vai me perguntar. Mas, como assim? E se uma criança dessa fizesse uma obra indulgenciada e essa senhora ganhasse a indulgência plenária? O que Nossa Senhora fala é a situação daquela alma naquele momento. Entendam. Óbvio que as crianças devem ter feito alguma coisa para tirar essa pobre mulher de lá. Mas naquele momento, a situação daquela alma era essa. Tá? Eu falo isso porque o diabo fica à espreita. Quando a gente começa a escutar alguma coisa que incomoda, o diabo fica do lado tentando ver que brecha que ele arruma para tirar a pessoa do que Freud chama de angústia. Esse discurso aí não está legal, então vamos tentar contradizer o que a igreja é assim, o ser humano, tá? Então a gente não entende nada de psicologia nem de teologia, acaba sendo vítima dessas artimanhas de Satanás. Então, olha que interessante, o que Deus fez por nós. Tem uma santa da igreja, Catarina de Gênova. Aliás, gente, Catarina tem um monte. Tem de Bolonha, de Gênova, de Sena, de Alexandria, padroeira dos estudantes, tá? Então, quando falarem Catarina, digam de onde ela é, porque senão a gente não vai saber. Então, Santa Catarina de Gênova, se chamava Catarina Fieschi Adorno, nasceu em Gênova, Itália, em 1447. Filha de Francisca de Negro e Tiago Fieschi, de uma família nobre que havia dado 2 papas à igreja. Foi casada com Juliano Adorno e perdeu o pai na infância. Foi uma mística italiana católica admirada por seu trabalho entre os doentes e os pobres e ficou conhecida por seus escritos sobre experiências místicas. Foi beatificada em 1675 pelo Papa Clemente X e canonizada em 1737. O ensinamento de Santa Catarina sobre o purgatório partiu de uma experiência mística verdadeiramente pessoal. Deus lhe fez padecer e entender as penas das almas que estão no purgatório com uma extraordinária clarividência. Os biógrafos afirmam que Catarina ditou em êxtase o seu tratado do purgatório, ditando o que via e experimentava. Então, vão para a internet e procurem
O tratado sobre o purgatório é o dever de casa desta semana. Todo católico tem obrigação moral, a meu ver, né, de ler. Quando eu digo isso, pelo amor de Deus, a obrigação moral é a Bíblia, tá? Mas que isso vai lhe ajudar a sair dessa zona de conforto, a querer buscar com mais afinco a santidade. Eu mudo meu nome se não tiver esse efeito. Então, num tempo de leseira espiritual, igual hoje em dia, aliás, hoje está pior. Deus faz Santa Catarina viver essas experiências, arrebata ela, leva para o purgatório, para que ela voltasse e escrevesse sobre essa realidade para as pessoas começarem a empreender combate ao pecado venial. Porque Deus não quer que nós vamos sofrer lá. Deus quer a gente no céu. E é o diabo que fica trabalhando essa zona de conforto aí. Então, quais são as novidades teológicas do tratado? Vamos a elas. Santa Catarina apresenta uma imagem baseada em Dionísio, o Areopagita, do fio de ouro que une o coração humano com o próprio Deus, onde Deus purifica o homem, atando-o com um fio finíssimo de ouro, que é o seu amor, e o atrai a si. A ideia é que, conforme a alma vai sendo purificada, ela se torna mais transparente à luz divina, como um vidro que gradualmente se limpa e permite maior passagem de luz. Então, imagina uma redoma de vidro toda suja de graxa, preta. Então, na medida que a alma vai sendo purificada, essa graxa vai sendo tirada, e aí a luz de Deus passa. E na medida em que essa luz vai entrando na alma, ela vai se alegrando. Então, o purgatório tem um sofrimento com uma alegria. Não é só sofrimento. Tá? O fogo do amor divino, não um fogo material. De acordo com Santa Catarina, o fogo devorador refina o interior da alma no purgatório, queimando as impurezas que se acumularam ao longo de uma vida de serviço irresoluto a Deus. Ela descreve o purgatório como uma prisão de luz e de fogo, constituído pela misericórdia divina. Este não é um fogo material, mas o próprio amor de Deus que purifica. Então, vamos entender que Deus nos fala através de figuras, para que nós possamos entender as realidades espirituais conforme as realidades que nós vivemos aqui. Ok? Alegria crescente durante a purificação. Uma das maiores novidades de sua visão é que esse mesmo processo de purificação traz imensa alegria, pois a alma sabe que está se aproximando da completa união com Deus. As almas sentem perfeita conformidade com a vontade de Deus e grande alegria crescente à medida que são purificadas pelo fogo do amor divino. Quarto, conformidade com a vontade divina. Enquanto a purificação não estiver concluída, essas almas compreendem que, olha isso que interessante, se aproximassem de Deus pela visão beatífica, não estariam no seu lugar, e por isso sentiriam maior sofrimento do que se permanecessem no purgatório. Olha só. Tamanha é a beleza e a pureza de Deus, esse sentimento de indignidade. Quando eu me vejo diante de Jesus, por exemplo, como justo juiz na hora da minha morte, porque quem julga é Ele. Em vez de analisar apenas o aspecto negativo do purgatório, a santa observa de preferência o lado positivo, que conhecia apenas especulação teológica. O tratado representou uma mudança significativa na compreensão teológica, enfatizando mais o aspecto amoroso e misericordioso da purificação, do que apenas o aspecto penal, baseando-se em experiência mística direta. E tem aqui um ponto interessante, que é o seguinte: a principal fonte de sofrimento no purgatório é a saudade de Deus. Vamos lá, quem tem parente falecido aqui? Quem já perdeu pai, mãe, avô, parente muito querido? A gente sabe a dor que é isso, não é? Então, imagine, essa dor vem de onde? Do amor. Então, quando a gente passa para o outro lado, o véu do pecado cai, nós vamos ter um pleno conhecimento de quem é Deus, de tudo que Ele fez por nós, plena consciência da nossa ingratidão. Isso vai doer muito, e a dor é comparada, ainda que de modo muito imperfeito, a essa dor que a gente sente
da separação com um parente. Porque eu me vejo indigno, eu não quero. Olha que interessante, não é só Deus que fala, oi, você não está digno de entrar aqui. Sou eu que vejo quem Deus é. Imagina, é igual você chega aqui, sujo, imagina de sunga, primeiro católico nos dá sunga, mas vamos lá, piorou. Então está de sunga, está com os pés sujos de piche, a areia da praia, se aqui tivesse praia, suado, fedido, um cc da moléstia. Você entra dentro da igreja desse jeito? Qual é o ser humano que entra? Num casamento, mal vestido. Não, deixa eu em casa tomar um banho. É isso que acontece com a alma. Eu não sou digno, não, eu não entro aqui, eu não quero. Não adianta você puxar a pessoa, não, vem para cá, tudo bem. Não. Então, são essas as duas fontes de sofrimento no purgatório. Então, vamos ver o que Santa Madalena de Pazzi fala. É outra santa que fala do purgatório. Ela fala que, por cada pecado mortal perdoado, uma alma precisa passar, em média, 7 anos no purgatório. Fora revelações que nós temos sobre o tipo de sofrimento em função do tipo de pecado, que é o que vai acontecer no inferno também. A partir de quê? Dessa taxonomia dos pecados capitais. Então, qual é a imagem, por exemplo, usada para descrever o sofrimento do avarento no inferno? Se foi a avareza o seu pecado principal, ele vai ficar eternamente num lago de ouro derretido. Aí você vai perguntar, nossa, mas será que é assim? É para a gente entender. É como se eu ficasse, imagina, um metal derretido eternamente. A gente consegue mais ou menos entender o tipo de sofrimento. Mas não que seja necessariamente assim. Ficou claro? Pois bem, e aí nós temos uma mística chamada Maria Sima, que viveu entre 1915 e 2004, austríaca, e recebeu o carisma de poder ser visitada pelas almas do purgatório, que a ela se dirigiam pedindo-lhe ajuda. E aí, Maria Sima fala, por exemplo, dos meios para ajudar as almas do purgatório. Quais são? Nós temos vários. Em primeiro lugar, a Santa Missa. O que mais que você sabe? Adoração ao Santíssimo Sacramento. Rosário ou terço. Oferecer os meus sacrifícios no trabalho, no sacramento, no casamento. Por exemplo, as penitências corporais, espirituais. Penitência corporal, um jejum, por exemplo. As esmolas. Tudo isso sufraga uma alma do purgatório. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Então, quando você der uma esmola no sinal, você pode falar, eu estou oferecendo essa esmola pela alma da minha mãe. Quando você fizer penitência na quaresma, entrega o início da sua quaresma, olha, essa quaresma eu vou passar sem café, sem doce, e eu quero pedir a conversão da minha tia, a cura do meu irmão, e quero pedir a diminuição da minha pena temporal e pelos meus falecidos. Pronto, está valendo. Então, isso tudo foi revelado a Maria Sima. E aí, gente, vamos prestar atenção, eu aqui quero ilustrar, já que a gente está nesse tema, sobretudo, a prevenção. A gente fala de uma remediação, porque nós lá no purgatório, como eu disse, não vamos poder fazer nada para diminuir a nossa pena. Quem está aqui pode. E aí lembre-se também dos mortos, no dia dos mortos, não é só aniversário de morte. Até no aniversário de nascimento, você está se lembrando do seu morto? Manda celebrar uma missa por ele. O dia de finados, qual é a tradição? A gente vai para o cemitério, assiste uma missa lá. Vai à sepultura, inclusive essas práticas foram reveladas a Maria Sima.
Aspergir água benta na sepultura também dá alívio a uma alma que está no purgatório. Tem uma história interessante de um monge que tinha uma caveira no quarto, e ele tinha o costume de aspergir água benta quando ele chegava. E toda vez ele aspergia água benta. Um belo dia, faltou água benta, ele não aspergiu. A caveira se encandeceu e falou com ele: água benta, por favor, porque ela me alivia. Ele nunca mais deixou de aspergir. Tá? Então, quando a gente vai ao cemitério, isso foi revelado a Maria Cima. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, não está na Bíblia. Sim, protestante, não está na Bíblia. Porém, o que acontece? Maria Cima está em processo de canonização. Então, o que ela diz não encontra barreira na teologia. Tá? Nós sabemos, por exemplo, pela teologia, que a água benta é um canal de graças de Deus. Ora, se eu aspergindo água benta aqui no endemoniado, ou numa pessoa tentada, ela vai ter efeitos, por que ela não tem efeitos, por exemplo, com relação a um morto? Deu para entender? Então, são inferências com base na teologia, que tem a base sempre lá na Bíblia. Então, não é porque não está assim na Bíblia que não existe, e esse é o grande erro do protestante, porque a palavra purgatório não aparece na Bíblia. Por que não aparece a palavra purgatório na Bíblia? Purgatório não existe? Nós vimos aqui as passagens todas que deixam entrever o purgatório, então a gente tem que tomar cuidado com essas bitolações que impedem o raciocínio. Para isso nós somos inteligentes. Então é a partir da revelação, sim, que se constrói a teologia, mas com o auxílio da filosofia. Qual era a definição de filosofia na Idade Média? Escrava da teologia, serva da teologia, antila theologiae, em latim. Porque ela serve para explicar. Mesma coisa, psicologia e ciências modernas, o Papa João Paulo II fala isso na encíclica Fé e Razão. Essas ciências devem vir para ilustrar melhor as realidades últimas do homem, que estão lá na Sagrada Escritura. O que não pode a ciência negar a fé, não ter limites. Então a filosofia cristã tem na revelação os seus limites. Então, vejam só, citações lá de Maria Cima: as sepulturas precisam ser mantidas com amor, deve-se aspergir com água benta com frequência e ter uma vela benta acesa. Mas não é para você o tempo inteiro estar botando vela lá na sepultura do seu falecido, cuidado, mas vale a oração em casa. Mas quando você for ao cemitério, ponha, você pode botar na sua casa. Agora cuidado, gente, porque vela, agora falando como bombeiro, vela é uma das principais causas de incêndio. A vela tomba e queima a cortina, daqui a pouco a casa está em chamas. E, vou dar um bizu para vocês também. Esses carregadores xing-ling de celular também, muito cuidado, viu? O incêndio está acontecendo daqui para ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas casas aí. Então, nós vamos ver esses benefícios para as almas do purgatório a partir desses atos que nós fazemos aqui. Então, veja só, como bate o que Maria Cima diz com o que Catarina de Gênova disse. Natureza do sofrimento. O purgatório é um estado de purificação, onde as almas experimentam um sofrimento intenso, mas cheio de esperança. É um fogo purificador que consome as imperfeições, comparado a um desejo ardente de estar com Deus, mas com a consciência de que a alma ainda não está pronta. Então, tem um detalhe interessante. Via Sacra. Aqui, na capelania, toda sexta a gente tem a Via Sacra. Acabou a missa, a gente faz 20 minutos. É excelente para nós, porque Jesus promete salvar quem tem o costume de fazer a Via Sacra. E para as almas do purgatório. Então, esse é o conceito de otimização na administração do tempo. Agora, o principal, indulgências. Leia o manual de indulgências, compre o manual de indulgências, baixe na internet. São orações que, se a gente fizer, por exemplo, muitos fiéis não sabem, sinal da cruz, só fazer o sinal da cruz, indulgência parcial.
rezar o credo, rezar o ângelus, rezar a oração de São Miguel, todas têm indulgência parcial. Agora, indulgência só existe para quem está em estado de graça. Quem está em estado de pecado mortal tem que tirar o espinho da alma no confessionário. Eu posso ganhar indulgência somente para quem é falecido, para quem está vivo não, porque a pessoa tem que correr atrás. Ela tem que ir atrás de pedir o perdão de Deus no confessionário ou de procurar indulgências para si. E as indulgências plenárias, que é o perdão de toda dívida de purgatório, por isso eu digo, na Igreja Católica só vai para o inferno, só vai para o purgatório quem quer, quem é ignorante, quem é preguiçoso. Tá? Então, nas indulgências plenárias eu tenho que ter condições. Me confessar 7 dias antes do dia em que eu vou fazer a obra indulgenciada, e eu tenho até 7 dias depois, mas eu tenho que estar em estado de graça. Por quê? Porque eu vou ter que participar de uma missa, comungar, rezar nas intenções do Papa, e fazer a obra indulgenciada. Qual é? Meia hora de adoração. Por isso a gente tem todo domingo, venha, chegue mais cedo. Olha aí, você ganha indulgência plenária, pode ganhar todo domingo indulgência plenária. Se tivesse confessado 7 dias antes, se confessar até 7 dias depois, está aí, cumpriu com o resto, que é o quê? Assistir a missa, rezar as intenções do Papa, comungar, sem ter intenção nem de pecado venial no coração, é outra condição. Então a mentirinha que ia contar para o professor, para conseguir a prova de segunda chamada, dançou, não tem indulgência. Ah, mas eu sou fraco e se eu escorregar? Se escorregar é diferente. Você não está com a intenção formal de pecado aqui agora. A fraqueza lhe leva depois a pecar. É diferente. Entenderam? Então, olha que maravilha. Tudo que a igreja nos dá. Tudo que a igreja nos permite. E aí, meus irmãos, eu vou falar, e com isso a gente já vai fechando aqui, de alguns problemas que a gente vai vendo hoje em dia, e que vão gerar muito purgatório por aí. Então, já falei do sacrilégio, estejam atentos a isso, por isso tem que saber o que é pecado grave, o que é pecado leve. Essa preguiça de não se instruir. O católico deve estar procurando estudar a doutrina. Tem tanto curso na internet, livros espirituais, a gente tem uma livraria aqui, a gente faz propaganda sempre no final da missa. Procure ler os doutores da igreja, o catecismo. Pai frouxo, ai meu Deus do céu, pai que não corrige o menino. Aí daqui a pouco, chega o psicólogo e fala, está com transtorno da oposição desafiadora. Na maioria dos casos é porque você, pai, você, mãe, não está corrigindo seu filho. Seu filho precisa de correção, de castigo. Precisa de limites. O pai é amigão. O amigão até maconha com o filho fuma. Tá? O pai que libera muita coisa, porque senão meu filho vai me comparar com o pai do amigo dele. Isso é o tal do respeito humano. E o que dizer das divas? Vocês sabem quem são as divas? Toda paróquia tem divas, as pastorais têm divas, são as divulgadoras de informação da vida alheia. É, as bonitas. É a galerinha que gosta de fazer fofoca, também no ambiente de trabalho tem divas. Que fala mal do padre. Falar mal do padre é pecado grave. O que a Bíblia diz? Você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai e fale com ele. Não ouviu, vão 2 e falem. Não ouviu, aí você leva o caso à igreja. No caso do padre, 2 foram falar com o padre. Ele está pirando o cabeção, fazendo uma coisa errada. Vai falar com o bispo. Agora, depois de cumprir essas etapas, agora tem gente que fica aí espalhando a cisânia, fazendo o trabalho do diabo, dividindo a paróquia. Outra, no casamento. Tem gente que virou papai e mamãe, agora se dedica ao filho, o casamento não está legal, e eu deixo o outro para trás. Não, você tem que ser ponte para sua mulher ir para o céu. Você tem que ser ponte para o seu marido ir para o céu. Não pode largar, não. Tem esse defeito, já tentei. Não pode desistir do outro. Você é uma só carne com ele, com ela. Você tem o maior poder de barganha perante Deus do que a mãe, do que o pai, do que o irmão, do que quem é laço de sangue. Não desista do outro. No casamento você tem 2 papéis e os 2 têm que ser muito bem cumpridos.
para você poder chegar ao céu, que é o papel de pai, o papel de mãe, o papel de esposo, o papel de esposa. Primeiro tem que funcionar conjugalmente esse casamento. E os casais fechados à vida. Então são modinhas hoje em dia, são coisas que, né, não estou nem aí para os meus defeitos no trabalho. A gente tem que ir mudando, porque tem essas realidades que nos esperam. E tudo que Deus quer é a nossa santidade, que por sinal, na nossa fé, é um imperativo. Sede santos, como vosso Pai nos céus é santo. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso. Vejam quanto Deus é misericordioso conosco. Ele nos dá a oportunidade aqui de morrer amanhã e ir direto para o céu. Mas Deus que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. Não adianta a Sagrada Escritura, não adianta a igreja com as indulgências, não adianta o seu colega mandar a homilia diária, não adianta o padre exortar, se você não fizer a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte. E se fizermos, colheremos muitos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.